Cumprimento o presidente dessa casa e, em seu nome, todos os vereadores, servidores, público que nos assiste, servidores do Legislativo e servidores municipais aqui presentes. Cumprimento a nossa mídia local e cumprimento o vice-prefeito de Tangará, o seu Oscar, e o vereador Márcio, também aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. A minha fala ela vai se ater única e exclusivamente à reforma da Previdência dos servidores públicos municipais da nossa cidade. Não vou abordar aqui a questão da insalubridade que foi alterada nos últimos dias, porque eu penso que essa é uma situação diferente, uma situação que também precisa ser vista, uma situação que também precisa ser debatida e buscada e resolvida e melhorada, porque na condição que está, obviamente, não dá para ficar. Mas, em relação à reforma, o que eu gostaria de dizer para os senhores é que política, para mim, é o mecanismo através do qual os representantes, por meio do diálogo, buscam aquilo que é melhor para as pessoas que eles representam. A reforma da Previdência, ela começa no ano de 2019, quando houve uma emenda constitucional determinando que os municípios que têm previdência própria, que tenham déficit, revejam essa situação. Com base nessa determinação, que inclusive virou emenda constitucional, e no déficit atuarial de mais de 250 milhões de reais apurado em dezembro do ano passado, foi que então que o Executivo Municipal apresentou o projeto de lei complementar número 05 de 2023 nessa casa. Esse projeto aqui aportou em fevereiro e, a partir daí, todos os vereadores buscaram, de diversas formas, trabalhar em buscar melhorias no projeto. O projeto, inicialmente, ele veio com um texto apresentado pelo Executivo Municipal, ele aportou aqui, e nós, então, começamos a ouvir o sindicato e os servidores, os quais, naquela oportunidade, se manifestaram extremamente contrário ao primeiro projeto de lei apresentado. Depois disso, o projeto ele foi para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Lá, nós realizamos uma audiência pública buscando entender esse déficit, que a pessoa que realizou os cálculos foi ouvida. Participamos também de diversas reuniões com o sindicato, com os servidores. Foi então que nós pedimos para que o sindicato realizasse uma nova sugestão ao texto inicial apresentado pelo Executivo. Com base nesses dois textos, foi então que a Câmara de Vereadores, através dos seus representantes, pediu para que fosse feito um novo cálculo atuarial baseado nos dois textos, para ver qual que seria o impacto no déficit se aprovada a reforma apresentada pelo Executivo e qual seria o impacto no déficit do cálculo apresentado pelo sindicato. Muito embora esse pedido tenha sido realizado à Câmara de Vereadores, foi o Executivo que determinou e pagou a realização desse cálculo, e quando esse cálculo retornou, que ele apurou que de uma reforma para outra a diferença dos déficits seria de 43 milhões, e mesmo que se fosse aprovado o cálculo, o texto legal apresentado pelo Executivo, o déficit ainda ficaria de 133 milhões, ou seja, demonstrando que o déficit atuarial do Imprevid é um valor extremamente exorbitante. Mesmo assim, o Executivo, baseado nas reclamações e manifestações dos servidores, do sindicato, da Câmara de Vereadores, apresenta, então, algumas sugestões de emenda, inclusive vendo diversos pontos que anteriormente não tinham sido vistos com o projeto inicial. A partir daí, então, a Câmara de Vereadores, antes de se posicionar, quis novamente ouvir o sindicato, quis novamente ouvir os servidores, e nós começamos diversas reuniões que foram realizadas nas últimas 3 semanas de forma incansável, inclusive com a realização de uma nova audiência pública, inclusive participando das assembleias do sindicato para tentar entender, quais eram as principais demandas dos servidores, quais eram os principais
pontos que ainda precisariam ser revistos. E com base nessas conversas em que participou o sindicato, o executivo e o legislativo, foi que nós buscamos, né, de todas as formas possíveis, apresentar emendas que tentassem prejudicar o mínimo possível os servidores municipais. Nós fomos e nós lutamos, né, todos em conjunto, todos buscando trabalhar, buscando melhorar o projeto de lei. Diversas conquistas foram realizadas, né, tudo no intuito de respeitar o servidor, de amadurecer as ideias apresentadas e buscar uma saída mais sensata para a problemática existente. Nós tentamos, ao máximo, ir até onde a corda não estourasse. E, então, aqui é importante ressaltar o trabalho. Ressaltar o trabalho do sindicato, do Leandro, do Dr. Fabiano Ribeiro, que lutaram de forma incansável desde que o projeto aportou essa casa, representando os servidores e buscando de diversas formas que os servidores fossem respeitados. Precisa também ser ressaltado o trabalho do executivo. O secretário Euro e o próprio Borga participaram de reuniões com o sindicato, tentando ouvir, tentando melhorar o projeto, tentando de diversas formas ir até onde dava para que o nosso servidor fosse respeitado. As entidades, a ACEAV, a CDL, a OAB, o CODEVI, também se demonstraram preocupados com essa reforma, não só com a saúde financeira do município, mas todos eles entendem que prejudicar o servidor, prejudicar a vida dos servidores e das famílias dele, ninguém ganha com isso. Ao contrário, a cidade inteira perde, porque além de prejudicar a vida de vocês, nós estamos prejudicando a qualidade do serviço público do nosso município, nós estamos tirando o giro econômico de dentro da nossa cidade, e também precisa ser reconhecido o trabalho de todos os vereadores dessa casa, que de forma incansável tentaram debater, tentaram buscar, tentaram ouvir todo mundo, todas as pessoas, a gente tentou ouvir o máximo de pessoas possível, para a gente chegar num consenso, algo extremamente sensato, baseado na problemática que nós temos aqui. É óbvio que também é necessário ressaltar o trabalho dos servidores públicos municipais, que desde o começo se manifestaram, cobraram o sindicato, cobraram os servidores, cobraram o executivo, estiveram aqui presentes, estão aqui presentes, reclamando, se posicionando, demonstrando que a população precisa sim se manifestar, a população precisa sim cobrar os seus representantes, porque os representantes precisam entender qual é a responsabilidade deles, o quão importantes são as decisões que são tomadas aqui, que afetam a vida de vocês. Isso que vocês estão fazendo é exemplo para toda a população, porque toda a população tem que sim acompanhar a política, acompanhar o trabalho dos seus representantes e se manifestar quando seus direitos estão sendo discutidos. É óbvio que também isso causa muita revolta e desânimo para os servidores, né? E não tenho... Se vocês me pedirem se eu acho que a reforma é justa, eu vou dizer que eu não acho que a reforma é justa, tá? Porque eu não penso que é justo nós mudarmos as regras no meio do jogo. Mas da mesma forma que não é justa essa reforma da Previdência para vocês, também não é justa a reforma da Previdência do INSS. E muito embora algumas decisões que são tomadas elas não sejam justas, elas são necessárias. E infelizmente é a situação que apresenta-se aqui hoje, que por mais que direitos estejam sendo cassados, por mais que muitos servidores estejam sendo prejudicados, é uma medida necessária, baseada na problemática, baseado nesse déficit, porque não adianta nada nós fingirmos que esse problema não existe, nós fingirmos, evitarmos que essa reforma seja aprovada agora, porque para frente ela vai ter que ser aprovada, vai ser aprovada pior ainda, e também não adianta não aprovar nada e no futuro vocês se aposentarem e não terem dinheiro para receber os valores que vocês, de fato, merecem graças ao trabalho de todos os anos que vocês desempenharam.
E nós representantes, precisamos sim atuar com responsabilidade e entender toda essa sistemática. Quando eu decidi concorrer, eu fixei algumas premissas para mim, alguns princípios. E um deles é que eu sempre buscaria atuar como eu espero, desejo e exijo que os nossos representantes a nível estadual e a nível federal atuem. Baseado nisso, baseado na responsabilidade, eu gostaria de dizer para vocês que eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui por ego. Eu olho no olho de vocês e olho no olho de cada cidadão viderense e eu digo que eu não estou aqui para me vender. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui porque eu acredito numa política melhor. Eu estou aqui porque eu já passei por muitas dificuldades na vida e hoje eu tenho um propósito que é tentar melhorar a vida das pessoas. É por essa situação, por essas situações que eu estou aqui. É por essas situações que eu estou na política. E foi assim que a gente tentou ver o projeto, foi assim que a gente tentou apresentar essas emendas, buscando melhorias para que esse projeto afetasse o mínimo possível a vida dos nossos servidores. Dito tudo isso, eu gostaria de dizer que muito me preocupa a situação previdenciária do nosso país. Não só de Videira, do país num todo. Mas nós temos que acompanhar a situação do Imprevide, partir cada vez mais, acompanhar o trabalho do Legislativo, acompanhar o trabalho do Executivo, buscando, cobrando e exigindo mais dos nossos representantes, porque por mais que a situação seja difícil, a gente não pode perder o ânimo, a gente não pode perder a esperança, a gente tem que continuar lutando para que, quem sabe um dia no futuro, nós consigamos talvez até recuperar alguns desses direitos que foram hoje perdidos. E é com base em todas essas situações que a gente, então, apresenta essas emendas que buscam, então, tentar resolver essa problemática, como eu digo, de uma forma extremamente sensata. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todas essas pessoas que trabalharam, se dedicaram, a todos os vereadores que também contribuíram para que esse projeto fosse discutido de forma mais ampla possível. Da minha parte era isso, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite.